Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso prático de Photoshop. Eu sou Piaço Bruno Bix e na aula de hoje nós vamos criar o nosso primeiro flyer aqui no Photoshop. Um flyer simples na qual nós vamos criar. E na próxima aula nós vamos aprender como salvar este nosso projeto na qual nós vamos criar aqui no formato de Photoshop, neste caso PSD, para que um dia quando a gente querer alterar alguma coisa no nosso flyer, a gente possa realmente abrir mesmo o projeto e editar novamente. E também vamos aprender quais são os formatos essenciais para convertermos o nosso projeto em uma imagem, né? Para nós publicarmos nas nossas redes sociais e assim sucessivamente. Ok, então nós vamos criar aqui um nosso primeiro fly. Este fly ele vai estar na medida de 5.000 de largura e 5.000 de altura. Você pode adicionar 2.000 de largura ou 2.000 de altura, não faz mal. Ele vai sempre adicionar o mesmo formato. A diferença só estará quase no tamanho. Vamos dar um nome ao nosso fly. Neste caso vai ser música, porque ela vai tratar de música e pronto. Vamos aqui confirmar. Ok, temos aqui o nosso ambiente aqui no Photoshop, o nosso ambiente já está pronto. Então, primeiramente, aqui o que vamos fazer, o que nós já aprendemos, né? Tudo que a gente já aprendeu é que vamos aqui agora aplicar, né? A primeira coisa na qual nós vamos fazer é adicionarmos um ingrediente aqui na nossa imagem. Lembrando que para criar a sua arte, nem pode sempre começar com esta forma. Não cria só tipo este padrão na qual nós vamos criar aqui. Vocês podem muito bem começar de uma outra forma, adicionando outras coisas, ok? Então essa é uma ideia na qual nós vamos criar aqui. Então nós podemos vir a partir deste ícone aqui, né? Meia lua, para adicionarmos um ingrediente, que ele está aqui na segunda opção. Nós, quando clicarmos, ele abre essa tela de ingrediente, e se darmos um clique aqui, ele abre outra tela, que aqui tem as pastas de ingredientes na qual nós podemos utilizar. E nota-se de que o momento em que eu estou selecionando, ele vai aplicando também aqui no nosso background, né? Neste nosso fundo aqui. Então eu vou selecionar este ingrediente aqui na qual eu já salvei e vou aqui adicionar os códigos. Para este ingrediente ele só tem duas caixas. Para esta caixa vou dar 2 cliques. Temos o código dele, é este. Então você copia este código e adiciona nesta caixinha aqui para gerar a cor na qual está aqui definido, ok? Ok. E para esta cor nós temos o código dele, que é este aqui. Também copia este código e adiciona aqui para gerar esta cor. Vou confirmar. Uma vez que você já fizeste isso, então terá também o resultado neste. E uma outra coisa, aqui nós estamos a ver que o estilo que foi aplicado aqui é linear, né? E o ângulo está em 90 graus, ok? Nós podemos alterar isso, que ele também vai alterando, mas nós vamos deixar mesmo em 90 graus para que ele fique desta forma, ok? E aqui a escala está em 100%. Vou confirmar. Já temos aqui o nosso ingrediente aplicado aqui ao nosso background, né? Temos uma camada separada, digamos assim, né? Ok, e outra coisa que vamos fazer é que vamos adicionar uma nossa imagem, mas a nossa imagem ela vai estar dentro de um círculo, pode estar dentro de um quadrado, mas eu achei conveniente em criar um círculo e adicionar essa imagem por lá. Para isso, nós sabemos que podemos vir aqui em seleção e temos a elipse, que ele cria uma seleção em forma de uma elipse. Se eu apertar Shift, que ele cria uma seleção automática, né, conforme nós aprendemos. E a partir daqui, uma vez que ele faz a seleção, nós podemos criar, por exemplo, uma cor sólida, né, que ele aplica aqui todo ele. Okay? Essa é uma das formas, mas a maneira na qual eu vou utilizar para deixar mais simples o nosso projeto, o nosso panfleto, neste caso, eu vou utilizar as formas. Então vou apertar Ctrl D para tirar essa seleção. Eu vou vir aqui nas formas, ok? Inclusive vou adicionar este para que possa estar desta forma. Uma vez que o nosso sacalhau vai estar assim em retângulo na apresentação, se dá clica em
botão direito do mouse, então selecionamos a elipse, esta ferramenta de elipse, né? E a partir daqui nós vamos criar a nossa elipse, né? Uma elipse, apertando o Shift que ele cria uma elipse perfeita. Chegando aqui vamos soltar que ele criou. E aqui na elipse há uma coisa importante, nós aprendemos que elas funcionam em 3 modos. O modo Shape, que é esse aqui do preenchimento, temos esse Path. É importante você confirmar aqui, caso, por exemplo, o teu sacolé pode estar aqui em caminhos, né? Em caminhos, então ele não vai criar desta forma. Então, certifique-se de adicionar esta primeira opção aqui de Shape, ok? Para que ele crie automaticamente o preenchimento. E caso sacolé no teu, se não vir desta forma, nós temos aqui, deixa eu só clicar, temos aqui o fio, que é o preenchimento neste caso, e temos esses stroke, que mais ou menos são os traçados desta elipse criada. Nós estamos a ver que não tem traçado, mas tem o preenchimento. Então, eu vou posicioná-lo mais ou menos aqui por cima. E uma outra coisa na qual eu vou fazer, esta camada da elipse, eu vou apertar Ctrl J, que ele duplica, agora já são 2, né? Conforme estamos a ver. Já são 2 imagens, ok? Esta aqui de cima, nós não vamos utilizar após que nós adicionarmos uma imagem aqui dentro. Então, vamos aqui selecionarmos a nossa imagem, que já está aqui selecionada. Então, arrasta a imagem, neste caso aqui dentro do nosso projeto. Chegando aqui, ele virá desta forma. Então, você confirma, né, a imagem. E uma coisa importante agora que nós vamos fazer aqui, algo que a gente já aprendeu nas aulas passadas, para fazermos a incorporação dessa imagem dentro daquela elipse. É muito simples fazer isso. Para fazermos isso, você pode vir aqui na camada, apertar com o botão direito do mouse, procurar a opção de Create Clip Mask, ok? Quando você clicar nesta, a imagem entra dentro daquela elipse que ficará ali, ok? E a partir daqui nós podemos também apertar Ctrl T, ele vai fazendo sempre a seleção. Podemos diminuir, né? Se caso vejamos que a nossa imagem está muito grande, ou ampliarmos, isso só vai depender de nós, ok? Uma vez feito isso, agora nesta elipse de baixo, essa aqui que nós já havíamos duplicado, nós vamos dar Ctrl T para fazer a seleção, ok? Lembrando que esta elipse não é esta aqui na qual temos a imagem, essa é uma elipse que está abaixo desta aqui onde está aplicada a imagem. Então, apertando Alt no teu teclado, você arrasta mais ou menos assim, que ele cria um círculo, ele amplia mais o círculo que está abaixo, deixando mais grande em relação a que está por cima, ok? Para criar este efeito aqui. Então, chegando aqui, podemos confirmar, ok? Que ele fica desta forma, muito fixe. Ok, chegando aqui, selecione esta opção aqui da imagem, né? Para que a próxima camada que nós aplicarmos que fique por cima. Então, aqui vou adicionar o meu texto, esta primeira. Eu clico aqui, nome, digamos assim, nome da artista, por exemplo. Nome da artista. Ctrl A para fazer a seleção desse todo o texto. E nós vamos diminuir mais ou menos até que ficar mesmo pequeno. Ok? Vamos diminuir mais. E vamos posicioná-lo aqui. Feito isto daqui, nós temos várias opções, essas que ele centraliza à esquerda, à direita, no centro. E temos essa opção também que nós havíamos falado, né? Que aqui nós podemos, por exemplo, espaçar as letras, né? Essa é uma opção muito importante e vamos espaçar até. E temos essa aqui, vamos mudar o estilo, vamos deixar um pouco mais estreitinho esta fonte, está aqui aplicado. Lembrando, no teu Photoshop pode ter uma outra fonte relacionada aqui na qual estou a utilizar. Então, caso não tenha esta fonte, não faz mal, busque só uma outra fonte que não diferencia muito desta, ok? Vamos confirmar. Acho que ficou um pouco estreitinho. Vamos um pouco deixar mais grosso. Ctrl A, fazer a seleção e vou voltar lá.
e vamos utilizar uma outra fonte um pouco mais grossa, esta aqui. Ok, vamos deixar desta forma. E feito isto daqui, nós vamos criar mais um outro texto aqui. Vamos ampliar agora, este vai ser mesmo grande. E vamos dizer música, né? Inclusive, vamos aqui adicionar acento aguda no música. Vamos apertar Ctrl A. Este texto vai ser um pouco mais... vai ter mais borda em relação a esta aqui. Da mesma forma como aqui, nós podemos também buscar a partir daqui, deixando, por exemplo, pegar esta fonte aqui, que ele deixa mais com borda, né? Eu acho que assim está perfeito. Ok, está mesmo bonito. Então temos aqui a nossa imagem. Nós podemos fazer, apertando Ctrl, clico aqui, ele faz a seleção desses dois textos. Apertando Ctrl A, ele faz a seleção de toda a camada, e a partir daqui ele ativa essas opções. Se eu clicar aqui no centro, que ele centraliza todos os textos, né, conforme nós estamos a ver aqui o centro. Da mesma forma, eu posso até clicar na imagem, apertando Shift, agora clico nesta aqui de baixo que faz a seleção de todos, né? Também posso fazer o mesmo, que ele agora centraliza até a própria imagem. Ok? Mas neste caso, vamos voltar, né? Que ele fica desta forma, está melhor. Vou apertar Ctrl D para tirar essa seleção. Feito isto daqui, para deixar a nossa arte mais fixe, uma coisa muito importante também aqui que eu quero dizer, podemos organizar nosso projeto. Porque se vermos aqui nas nossas leias, que o nosso projeto não está organizado. Temos aqui esse ingrediente, temos aqui o nosso círculo, tudo isso está misturado. Então, geralmente, para o profissionalismo, o que a gente tem feito? Quando se trata de texto, a gente cria uma pasta, que é onde fica todos os textos. Cria-se também uma pasta onde fica, por exemplo, as imagens, e assim, mais uma pasta também onde fica os fundos. Então, é isso que vamos fazer neste exato momento. Vamos começando aqui no nosso filtro. Vamos apertar Ctrl G. Ele cria uma pasta e faz com que esse filtro automaticamente adicione também dentro da pasta. Vou apertar Ctrl Z para voltar, né? Da mesma forma como apertando Ctrl G, que ele cria uma pasta, nós podemos também clicar neste ícone que ele cria uma pasta também, ok? A diferença agora essa pasta criada, que ela fica vazia, e agora para nós adicionarmos nosso, por exemplo, esta camada aqui dentro da pasta, devemos arrastá-lo e soltarmos aqui que ele fica agora dentro da pasta. E se nós ocultarmos essa pasta, a gente nota, né, a diferença. E a partir daqui nós podemos renomear essa pasta, por exemplo, dizendo fundo, né? Nosso fundo. Inclusive também, se apertarmos com o botão direito do mouse, nós temos aqui, baixar só com essa seta, temos aqui algumas cores definidas para nós adicionarmos nas pastas. Por exemplo, aqui como tem uma rosa e esse ciano, posso aplicar, por exemplo, a violeta, né, que ele não foge muito com este background. Então, assim a gente consegue entender que praticamente esta pasta retrata do nosso fundo, ok? Temos aqui esses círculos, então juntamente com a nossa imagem, vou apertar Shift para ir fazer a seleção de todos eles. Primeiramente o que eu fiz, cliquei aqui nessa opção de baixo, fui até a última camada na qual eu quero juntar, apertei Shift e fiz a seleção, que ele seleciona todos. Porque uma vez se eu deixar esse selecionar, apertar de Ctrl e clicar aqui, ele não vai selecionar este do meio. Então é por isso que eu disse, é por isso que quando você quer fazer uma seleção de vários, você tem que apertar Shift, que ele clica e ele faz a seleção de todos. E a partir daqui, Ctrl G, que ele cria uma pasta também, adiciona agora todas essas camadas do círculo dentro desta pasta. Aqui posso dizer imagem, e também posso dar uma cor, por exemplo, vai ser
vermelha ou laranja, digamos assim, por exemplo. É só um exemplo. E aqui nos textos também podemos fazer o mesmo. Posso apertar Ctrl, seleciono também este, aperto Ctrl G, que ele cria uma pasta também, onde estarão todos os textos. E aqui posso dizer texto. E também dar uma cor com o botão direito do mouse, por exemplo, dizer gray, que ele adiciona uma cor quase cinza, né? Como o fundo é cinza, quase não se nota. Ok. E chegando aqui, agora nós temos uma organização aqui nas layers. Por exemplo, aqui no fundo, se eu dar um clique, ele me leva diretamente na layer do fundo. E vamos adicionar um efeito aqui ao lado para deixar o nosso panfleto mais interativo. Então, aqui nos Paint Tool, temos essa primeira. Vamos utilizar esta terceira aqui, que ele deixa a criação mais perfeita. Então você dá um clique aqui fora mesmo, vem aqui, dá um clique, vem dando mais ou menos um cliques assim, que ele cria esse efeito aqui. E chegando aqui, dá 2 cliques para criar este efeito. Quando você faz a seleção disso, você pode apertar o botão direito do mouse, que ele abre este pop de menu. E posso selecionar esta opção de Make Sellers que nós já havíamos aprendido, que ele abre esta pequena tela, e aqui nós darmos OK, que ele fará uma seleção, né, de toda aquela área na qual que eu criei o caminho com o Paint Tool. E a partir daqui eu posso criar uma cor sólida de uma cor única. Clicar neste objeto, adicionar uma cor sólida, adicionar um ingrediente. Isso vai depender, tudo que eu aplicar aqui vai ser afetado ali. Por exemplo, se eu clicar em cor sólida, com a cor branca, veja conforme ele fica, né? Posso mudar isso, mudando as cores sucessivamente. Vou deixar a cor branca para que fique bem contrastada. Vou deixar a cor branca para que fique legal. Inclusive eu posso mexer isso, né? Posso mexer e posso apertar Ctrl T, que faça a seleção. Posso rotar isto aqui, deixando, né, com as medidas, ou deixando uma posição perfeita, ok? Por exemplo, eu quero deixar desta forma, só direitar melhor. Vamos deixá-lo desta forma aqui, ok? E vejamos que o nosso panfleto começa a ganhar vida, né? E para nós terminarmos com esse projeto, vamos criar mais aqui 2 pequenos efeitos, na qual vamos aplicar aqui para dar mais vida. Então, seleciona a elipse novamente, você aperta com Shift para criar uma elipse perfeita, adiciona mais ou menos aqui, que ele cria uma elipse branca, ok? Que ele fica podemos deixá-lo aqui, e nós podemos duplicar essa elipse ou criar mais uma outra. Isso vai depender de nós. Se queremos duplicar, é só apertar Ctrl J, que ele duplica essa elipse, e apertando Ctrl T podemos diminuir agora esta aqui, né? Deixar mesmo pequena e posicioná-lo aqui, ok? Vamos deixar desta forma, ok? E para concluirmos agora aqui com o nosso texto, nós vamos adicionar. Olha, cliquei no texto, que ele me levou diretamente na pasta de texto. Chegando aqui, eu posso agora criar mais um texto pequeno aqui, né? Dizendo, por exemplo, aula prática, né? Posso dizer aula prática. Apertar Ctrl A, vou diminuir esta fonte, menos assim. Vou aqui posicioná-lo. Também vou deixar ele um pouco fino, ok? Procurar aqui os mais finos dele. Por exemplo, este aqui. Posso deixar este. Está fino. Inclusive também eu vou espaçar um pouco essas letras aqui. Espaçamento, ok? Deixando assim. E vou diminuir mais também. E confirmar, e confirmar. Agora, uma coisa muito importante que vocês devem notar: tudo que vem na sua mente que você cria. Quando você está a criar os seus projetos, é importante também que você vá analisando as cores, ok? Por exemplo, o fundo na qual eu estou a adicionar esta cor branca está sendo mesmo
fiz, por exemplo, eu já estou a notar que aqui este pequeno texto que adicionei aqui com este fundo, os dois são muito acesos e isso cria um conflito para quem está observando. Então, logo que eu noto isso, eu posso adicionar mais um outro elemento aqui, por exemplo, né? Adicionar um elemento aqui para cobrir este texto. Por exemplo, eu posso vir aqui, né? Aqui na elipse. Em vez agora de uma elipse, eu posso pegar um retângulo, tool. E eu faço uma seleção mais ou menos assim, desse meu retângulo. Veja agora a importância de todas essas ferramentas que nós aprendemos quando nós estamos a aplicar agora, criando o nosso projeto. Tudo começa a fazer sentido, ok? Então, no momento que eu crio, ele fica por cima do texto. Então, para que ele fique atrás do texto, nós devemos arrastar isso mais ou menos só aqui, né? Porque o texto que se trata é esta. E aqui posso dar 2 cliques, porque o texto está em cor branca, o fundo também é cor branca, então não há um contraste. Então, para isso, seleciono o texto, né? Dando 2 cliques nele. E vou aqui adicionar uma cor diferente daqui. Posso pegar este azul ou esta rosa, né? Para não fugir das cores. Então, se confirmar, vou só dar aqui o zoom in para termos, ok, teremos a lógica daquilo que estamos a fazer. Agora, para termos a certeza de que esses textos estão bem centralizados com esta forma, podemos fazer a seleção, portanto, Ctrl, clico aqui, ele faz a seleção dos dois e clico aqui, né, aqui no centro, ou portanto Ctrl A, né, que ele faz a seleção. Dando a seleção, clicando aqui ele faz a seleção, ok? Ctrl D, tiro essa seleção. Chegando aqui, é só algo simples, ok pessoal? Então é isso aí. Chegando aqui, a gente termina. É isso aí pessoal. Então essa foi a nossa aula, criando este pequeno fly simples no Photoshop. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender como salvar esse projeto no formato, por exemplo, de Photoshop e qual é o formato também essencial para nós criarmos uma imagem na qual a gente possa publicar nas redes sociais, ok? Então, fique com Deus. Nos vemos na próxima videoaula. Até lá!